Ok, então, como que a gente carrega um datamart a partir de uma planilha? Primeiro, a gente vai criar essa planilha. Vamos abrir. E vou colocar aqui do lado para a gente ver o nome dos campos. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou pegar uma planilha, podia ser um CSV, podia estar abrindo aqui um notepad normal, tá joia? E vou pegar aqui, colocar o nome dos campos na primeira linha. ID, DIN, faixa, preço. É isso aqui mesmo. Ficou igual. Preço, produto. Perdão, estou escrevendo errado aqui. ID, DIN, faixa, preço, produto, preço mínimo, preço máximo, descrição, faixa, produto. Já preenchemos aqui o cabeçalho, né? E aqui a gente pode criar as faixas. Posso fazer de 50 em 50 até chegar em 500. Depois, de 500 em 500. Até chegar em 10.000. Depois, chegar até 100.000. Ok? E assim a gente monta a nossa tabela de faixa. Além disso, a gente vai colocar aquela faixa -7, podemos pôr aqui logo na primeira linha mesmo. -7, -7, -7, não informado. Okay. Então, eu vou produzir uma frase aqui, né? Vou colocar assim, de tanto até isso aqui eu Ctrl C e vou colar só o texto disso daqui. Pronto, posso apagar. Está o texto aqui. E por último, a faixa 39, 100.000, acima de 100.000. Okay. Aqui para a atividade de hoje, claro, para a gente fazer tudo igual, é bom que todo mundo use as mesmas faixas, mas não se preocupem aqui de olhar exatamente o mesmo intervalo. O objetivo aqui é aprender como se lê uma planilha e grava uma base de dados. Tá? Isso aqui a gente vai usar não só para fazer uma carga de uma dimensão, como para vocês fazerem migração entre sistemas. Vocês podem migrar bases de dados, aplicações que estavam rodando no SGBD X para jogar num Y. Tá? A gente pode ler de um banco de dados e gravar no outro. A gente pode ler de um banco de dados, gravar um CSV, depois ler o CSV, gravar no outro banco de dados. Essas integrações são muitas vezes feitas por intermédio de uma planilha, né? Então eu vou gravar essa planilha, salvar como, colocar lá na nossa pasta.
no Lab 3. E vamos colocar aqui como faixas, ou faixa, preço, produto. Formato, vamos colocar aqui, formato CSV. Texto CSV, formato CSV, com vírgula, e vamos colocar limitador de texto com aspas. Está gravada a minha planilha. Vou fechar aqui, só para confirmar lá o conteúdo dela. Vou abrir num outro software, o Gedit. Está lá a nossa SB. Seria até melhor que tivesse colocado aspas aqui, mas já que isso também pode acontecer, vamos trabalhar com a do jeito que está aqui mesmo, sem aspas. Vamos trabalhar aqui. Então, assim ficou o nosso arquivo e a gente vai importar para dentro do Pentaho. De que maneira? Criar uma nova transformação. Dentro aqui dos diversos steps para input, nós temos aqui o CSV input. Cadê? Está aqui para baixo. Um pouquinho. Aqui está lá em cima. CSV file input. E também temos o text file input. O text file input ele é mais genérico. Ele serve para a gente fazer leitura de qualquer arquivo texto, seja ele separado por vírgula, por tab, posicional, né, a posição de cada campo. E tem esse step, o CSV, que é como se fosse uma extensão do outro mais genérico, já pronto para a gente ler um arquivo CSV. Hoje, como é o primeiro que a gente está trabalhando, vamos usar esse do CSV, depois a gente trabalha com arquivos textos mais complexos, né, mais diferentes. Então, vou abrir aqui o CSV File Input. E vou mostrar uma coisa para vocês aqui, que é um detalhe, mas que esse detalhe pode atrapalhar bastante a nossa vida. Toda vez que você for rodar um input ou um output em cima de uma base de dados, a gente faz isso por meio de uma conexão. A gente aponta uma conexão, que vai ter o IP, login, senha, drive. Beleza. Quando eu vou fazer manipulação de arquivo, eu tenho que apontar o endereço do arquivo. Aí você está lá na sua máquina, desktop, de desenvolvedor. No meu caso aqui, vou mandar abrir o arquivo, né? Primeira coisa que eu tenho que fazer é vir aqui e apontar qual que é o arquivo que eu quero abrir. Marcar lá. Olha só, marquei o arquivo e qual o endereço que ele marcou ali para mim, que ele gravou? O meu endereço absoluto. Está lá, ó, barra home, barra RG Lopes, documentos, tal. Você salvou o seu ETL, vai jogar isso para produção. Lá na produção, no seu servidor de produção, vai ter essa pasta? Provavelmente não. Então, uma regra básica de manipulação de arquivos em processo de ETL. Faça sempre com caminho relativo, não caminho absoluto. Como é que eu faço o caminho relativo? Tem duas maneiras. Eu posso, como eu fiz agora, chegar e selecionar ele e depois apagar tudo que é caminho que tem. Opa. Eu cortei aqui. Cortei para o lado errado, né? Eu pego ele aqui. Tá aqui o nome do arquivo. Uma das maneiras é essa. Coloque e venho, teclo Ctrl e espaço. Quando eu clico Ctrl espaço, ele vai me mostrar variáveis de ambiente. E uma dessas variáveis de ambiente é o caminho daquela transformação. A transformação que a gente está criando agora aqui, desse ETL.
Então, fazendo isso, basta que eu deixe o arquivo CSV no mesmo diretório do arquivo da transformação, que eles vão se enxergar. Essa é uma das maneiras. Tá? Então, venho aqui, procuro internal entry current director barra faixa de preço de produto. Certo? Essa é uma das maneiras que você tem que lembrar de fazer. A outra maneira é o seguinte, é mais simples. Simplesmente você precisa salvar a sua transformação primeiro. Você viu que eu não tinha salvo ainda. Eu vou salvar, chamar de load, de faixa de preço de produto. Salvei, correto? Vou lá de novo agora, selecionar meu arquivo. Fechei. Não fez, não. Isso aqui vai ficar um mico gravado. Não está funcionando isso daqui, mas era para funcionar, tá? Era para funcionar. Eu vou ver depois o que aconteceu aqui. Mas quando você está com a sua transformação salva, ele já vai lá e salva, grava como se fosse o endereço relativo. Deixa eu tentar de outro jeito aqui, indo pelo caminho, né? Vai ficar um mico gravado aqui. Aqui nessa transformação não está funcionando. Job, com certeza, funciona, mas a transformação não. Então, você vai ter que se lembrar. Vou fazer uma transformação. Vou ler ou vou escrever em arquivo. Você não pode deixar o endereço absoluto. Quando eu ponho o mouse aqui em cima agora, e está salvo, ele aparece, então, aqui, o endereço correto. Aqui é o que está na transformação. A variável de ambiente interno, entry, current, directory, barra, faixa, preço, produto, CSV. Do jeito que está aqui agora, eu posso copiar a minha transformação, o meu CSV, jogar em qualquer diretório que essa transformação vai funcionar. Joia? Isso é um detalhe, mas é um detalhe relevante, porque se você mandar para a produção, ou na hora de você entregar o seu trabalho para mim, provavelmente eu não vou ter o mesmo diretório que você tem na sua máquina, a sua transformação não vai rodar. Tá? Um dos critérios de correção que eu tenho no ETL, ele é muito semelhante com quando você faz um programa. Não sei se vocês se recordam, quem fez a faculdade de desenvolvimento de sistemas ou áreas afins, você faz um programa para entregar um trabalho. Se o programa nem compila, eu nem abro. É assim que a gente vai trabalhar aqui. Por exemplo, o ETL é muito complexo, pode ter muita falha, muito errinho pequeno, mas rodar ele tem que rodar. Rodar ele tem que rodar. Na hora que você entregar um ETL, se ele simplesmente abendar, né, der um erro de execução, você entregou uma coisa que não funciona, que a gente nem abre para corrigir o resto. Você tem que garantir que ele vai rodar. Então, você tem que conferir se você está colocando a conexão para o banco de dados correto. Então, tudo isso, quando a gente passa atividade, eu vou colocar como parâmetro do trabalho. Olha, o nome da conexão tem que ser assim, o usuário é esse, o IP da máquina é X e tal. Os diretórios que apontam, os steps que apontam para diretórios tem que ser com variável de ambiente. Eu vou colocar isso como requisito da atividade, tá bom? Mas tem que estar bastante atento a isso, porque na hora que a gente está rodando a nossa máquina, se a gente esquecer de mudar a variável aqui, ele vai rodar normalmente na nossa máquina, porque a nossa máquina tem aquele diretório. Então, o que eu sugiro a vocês? Simulem como se vocês tivessem um outro computador. Ó, terminou o teu trabalho, você fez tudo numa pastinha, cara, pega o teu trabalho, copia em outra pasta, em outra estrutura de diretórios e rode por lá. O ideal seria pegar aquilo ali, pôr em uma outra máquina e rodar, para ver se não ficou com nada dependente do seu. É assim que se funciona na vida real, porque normalmente ninguém desenvolve na máquina de produção. Você desenvolve na sua máquina.
terminou o trabalho, você pega aquilo ali e entrega para a equipe de integração que vai rodar aqueles jobs. Tá bom? Se você ficar na dúvida de qual das variáveis de ambiente é, você viu que tem várias, a dica é o seguinte, você vem, um Ctrl espaço, vai aparecer. Quando a gente coloca aqui o mouse em cima, clica uma vez só, ele vai mostrar o valor daquela variável nessa caixinha preta aqui. Bom, aí você está vendo qual que é a variável de ambiente. Antigamente, tinham duas variáveis, acho que ainda tem aqui, mas está depreciado. Tinha a variável de ambiente, que era o diretório da transformação, e outro que era do job. São duas coisas diferentes. Mas já tem, acho que umas 2 ou 3 versões, acho que desde a versão 5, eles já criaram essa variável nova, que chama-se de diretório corrente da entry. Entry é um termo genérico. Vale para transformação, vale para job. Tá bom? Então vamos voltar aqui. Aqui já enxerguei qual é o diretório. Agora eu preciso explicar quais são os delimitadores, ou qual é a configuração desse teu arquivo CSV. Aqui eu estou mostrando para vocês qual é o formato. Cadê? Vou abrir num Gedit. Está sendo mostrado para vocês, é um arquivo pequeno, ok? Dá para a gente ver. E se o arquivo tivesse milhões de registros? Digamos que você está querendo migrar um CSV que, na verdade, é uma tabela de clientes. É uma tabela de operações. Você vai migrar, isso a gente vai fazer aqui, provavelmente nessa disciplina ainda, você vai migrar a base de dados do Bolsa Família. Tu abre lá a base de dados do Bolsa Família, tem quase 1 GB para um mês. Para um mês. Você abre algum arquivo CSV com 1 GB no Windows? Provavelmente não. E provavelmente também não abre aqui no Linux, se eu tentar abrir no Calc, né? no aplicativo de escritório que a gente tem. Então, eu vou mostrar esse aqui, que a gente consegue abrir ele inteiro. Depois, vou mostrar como é que a gente faz para ler só um pedaço dele. Tá? Pode ser feito aqui, ele tentar fazer, mas a gente pode não estar conseguindo. Então, tem que saber ler só o cabeçalho do arquivo também. Mas vamos lá, o que eu preciso configurar aqui no meu step? O file name, que é onde está o CSV. O delimiter. O delimiter é o campo que eu vou colocar qual que é o caractere que separa um campo do outro. Olha como é que está o meu arquivo aqui à esquerda, né? Não sei se está dando para vocês enxergarem direito aí. Tá ruim para ver? Deixa eu dar um zoom nesse negócio aqui. Como é que está aqui? Presta atenção no arquivo. Primeira linha, cabeçalho. Eu sei que o nome das colunas está na primeira linha. Tem uma marquinha aqui que a gente vai informar para o Pentaho. Ele faz 2 coisas com isso. Primeiro, quando ele for carregar, ele despreza a primeira linha, já que a primeira linha é cabeçalho. E ele aproveita para pegar o nome já das variáveis, o nome das colunas. Ele pega da primeira linha. Como é que eu sei o que delimita, né? No mundo profissional, você vai receber o arquivo e vai receber o metadado dele, né? A descrição. Alguém vai mandar para você, ó, o delimitador é vírgula, é ponto e vírgula, é tab, é pipe. Alguém vai te informar. No caso aqui, a gente está olhando e vendo que o separador é vírgula. Cada vírgula que ele encontrar, ele vai entender que mudou o campo. E tem o enclosure. Enclosure é o caractere que delimita as variáveis de string, que é uma boa prática. Traz problemas também em algumas situações, mas é uma boa prática. Digamos que aqui no meu texto tivesse uma vírgula. Aqui eu estou escrevendo de 100 até 150, de 150 até 200. Mas se fosse uma frase que tivesse uma vírgula ali dentro,
ele ia achar que aquela vírgula era um separador de colunas, ia dar problema na leitura do arquivo. Então, é bom a gente pôr delimitador. Quando eu digo que o delimitador, por exemplo, é aspas, ele vai pegar a primeira aspas. Ele só vai parar de ler quando encontrar a próxima. Se tiver vírgula no meio, ponto e vírgula, ele já vai saber que aquilo ali não é quebra de campo. Tá? Então, aqui está aqui, vírgula como delimitador, enclosure não tem nenhum, eu vou apagar. Header, row, está presente? Opa, vou voltar aqui também. O header está presente? Sim, está marcado ali, porque a primeira linha é o cabeçalho. Então, eu venho aqui agora, obter campos, e ele, cadê? Acho que eu mudei o nome aqui naquela hora, deixa eu ler de novo aqui. Só um minutinho. Ok. Obter campos. Aquela hora que eu fui fazer o teste da variável lá, ele acabou colocando algum caractere. Quem está chamando? Qual é a situação real que você usa em closer lá fora? Quando na sua coluna for do tipo texto e ela é delimitada nas extremidades por algum caractere especial, por exemplo, aspas simples ou aspas duplas. Se no nosso caso aqui estivesse entre aspas todos os textos, eu marcaria que o enclosure é aspas, para que ele, ao ler a primeira aspas, ele ignore qualquer caractere de separação de colunas que ele encontrar. Por exemplo, vírgula. Ele vai ler vírgula como vírgula mesmo. E aí chegou o próximo aspas, ele termina de ler o campo. Então, eu tenho aqui uma frase, aqui, com aspas simples. Enclosure seria ele? Enclosure seria aspas simples. Por quê? Numa frase, numa descrição de um produto, por exemplo, pode aparecer uma vírgula lá dentro. Né? Provavelmente apareça. Ah, tá. Uma vez eu tive problema com esse que você citou aí agora há pouco, né, que ele tinha um delimitador, usava um ponto e vírgula, né? Aí, no meio da frase, enfiava o ponto e vírgula lá e mesmo... Acabava com a tua leitura. Isso. Tem outra situação aqui também, que está aqui embaixo. New line possible in fields. Ele está perguntando o seguinte: no que você está me mostrando aqui, pode aparecer algum campo que tenha um enter, tem uma quebra de linha? Se tivesse, eu tinha que marcar aqui, para ele, se encontrasse uma nova linha, antes de terminar todas as colunas, ele desprezasse isso. Tá bom? No nosso caso aqui não tem, estão todos na mesma linha. Pensamos que aqui ele já pegou, ó, o formato e os nomes dos nossos campos. A gente tem só que fazer uma limpezinha aqui nesse metadado. Percebam que ele colocou aqui, ó, preencheu todas as colunas. Isso aqui é uma falha mesmo que tem, não deveria ter isso. Ele está dizendo aqui, mesmo com um tipo aqui que é a faixa, que está como inteiro, ele está dizendo que ele tem um formato de currency, está aqui o X-Cifrão, não tem nada disso. Mas é bom usar o getFields, porque eu não preciso digitar o nome dos campos. Eu só vou fazer uma limpeza aqui no metadado. Se é inteiro, não preciso informar nada, só porque ele é inteiro. Não tem mais nenhum atributo para ser informado do metadado. Esses outros atributos aqui, de decimal, grupo, só se fosse números double, né? Tivesse casa decimal inteiro. Aí eu tenho que informar qual é o caractere que separa o inteiro do decimal, se é um ponto ou se é uma vírgula. Vai depender do arquivo que você está lendo. E aqui a string está o tamanho de 19, posso deixar aqui. Vou dar um preview. Ele já leu. Tá aqui os arquivos. Aquilo que estava lá no CSV já está no meu string. Tá? Contra o espaço, para aparecer as variáveis ambientes, né? Contra o espaço.
como é que fala? Uma parte sensível do ETL é o metadado dos seus dados. Eu vou gravar a informação na tabela, antes de chegar lá no output, eu tenho que ter certeza que todos os campos estão com os tipos corretos. Certo? O step que garante o tipo do dado é o select values. Certo? Até esse aqui do input que eu tive que colocar para ele poder fazer a leitura, ele faz muita inferência. Então, uma boa prática é, toda vez que eu fizer uma leitura de arquivo, logo em seguida, coloquem um step select values para fixar o metadado, para que o Pentaho fique sabendo qual que é o metadado daquele streaming que você está trabalhando. Então, vou colocar aqui o select values. Na aba metadata. Limpar aqui. Vou colocar só os tipos inteiro, preço mínimo inteiro, máximo inteiro, descrição string. E ele está pronto para ser gravado. Vamos usar aqui o insert update. Insert update. É aquilo que você já conhece. Vou colocar aqui. Opa, eu estou sem a minha conexão. Deu uma travadinha agora aqui na minha aplicação. Pessoal, só um detalhe aqui no step de CSV input. Por estar lendo um arquivo, né, nós podemos ter espaços em brancos adicionais, tanto no início como no final de cada campo. Então, já na leitura do arquivo CSV, eu posso fazer o trim naquele campo. Um trim à esquerda, à direita ou em ambos os lados. Basta configurar aqui no final, ok? Então, vamos voltar ao ponto que a gente estava, colocar o select values. Tipo inteiro. Porque não pode dar, ele precisa da barra de espaço, barra no final, barra do diretório, sim. É contra a barra normal ou invertida? Depende do sistema que você está, né? No Windows ou Linux, né? Aqui no Linux é para caindo para a direita. Insert update.